Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. No programa de hoje, vamos mostrar como foi o julgamento do recurso extraordinário em habeas corpus 163.334. Trata-se da possibilidade de criminalizar o contribuinte que deixar de recolher o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas antes, vamos entender como este imposto está presente no nosso dia a dia. O ICMS é um tributo que nós chamamos de tributo indireto, né? Nós temos o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de direito geralmente é o empresário, geralmente é o estabelecimento empresarial, a sociedade empresária. Tá? E o contribuinte de fato somos nós. Quando pagamos a mercadoria, nesse preço, nesse valor pago por nós, está embutido o ICMS. Por isso que nós somos contribuintes de fato. Porque a carga tributária, na verdade, ela é repassada e substituída para nós, que somos os consumidores do produto, ou da mercadoria de um modo geral. Na verdade, o ICMS é um tributo que ele está presente em tudo que nós consumimos como regra. É claro que alguns produtos, algumas mercadorias, alguns itens de consumo, eles não têm esse tributo por isenção. Mas a maioria dos produtos que nós adquirimos no nosso cotidiano, eles está presente. Por exemplo, no caso do combustível, a carga tributária do ICMS é cerca de 29%. Tem vários produtos em que a carga tributária chega a 30%, 25%, bebida alcoólica, por exemplo, a tributação é um pouco mais pesada. Ou seja, o ICMS é um tributo sobre o consumo que está presente em quase tudo que nós adquirimos no nosso dia a dia. O problema é quando o ICMS é cobrado do consumidor, do produto ou do serviço e não é repassado ao Estado. Geralmente, esse tipo de situação está inserido no contexto de crise do empresário. É quando o empresário está com situações um tanto quanto complexas de administrar suas finanças. Então, ele faz o repasse, o contribuinte consumidor paga pelo produto, pela mercadoria, no caso a mercadoria que está circulando, e ele não recolhe aos cofres públicos, porque muitas das vezes ele alega que tem outras obrigações, como obrigações trabalhistas, como obrigações que seriam um tanto quanto mais delicadas e exigiriam esse repasse dele. No caso em questão, comerciantes de Santa Catarina foram denunciados pelo Ministério Público do Estado pelo não repasse do imposto. Os advogados dos comerciantes entraram com o recurso no Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou no dia 11 de dezembro de 2019 e teve como relator o ministro Roberto Barroso. Eles declararam operações de venda ao fisco, mas deixaram de recolher o ICMS relativamente a diversos períodos em que era devido. Por 3 vezes, a empresa entrou em programas de parcelamento da Secretaria de Fazenda, mas nas 3 vezes deixou de honrar esses pagamentos. E, diante disso, eles foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, que tem a seguinte dicção, aspas, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Portanto, a imputação é a de que teriam cobrado no preço este ICMS e não o repassaram para o fisco. O juiz de primeiro grau absolveu sumariamente os denunciados, entendendo que o fato era atípico. O Ministério Público de Santa Catarina apelou dessa decisão e o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, entendeu que o fato era atípico e mandou dar seguimento à ação. A Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi rejeitado por maioria em acórdão relatado pelo eminente ministro Rogério Schietti. É contra este acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a tipicidade desse fato, que se interpôs este recurso em habeas corpus. Para a defesa dos comerciantes, o caso não configura apropriação indébita tributária, motivo pelo qual os advogados pediram o arquivamento da ação penal em que os comerciantes são réus. Se para furtar o seu patrimônio, a execução fiscal comete evasão de divisa ou outros artifícios que incorram em condutas criminosas, poderá ser responsabilizado por isso, mas não
pelo fato de ter declarado e não pago, ainda que a dívida seja elevada. Essa questão não está nos autos, a dívida é de R$30 mil. E por que a preocupação com isso? É porque quando se rompe com a dogmática, não se sabe mais onde se pode chegar. Essas exceções tendem a ser expansivas. Por segurança jurídica ou pela ideia da irretroatividade da jurisprudência penal, jurisprudência constitutiva do injusto penal, é preciso que essa decisão não atinja de forma surpreendente os contribuintes que até então não poderiam saber que essa conduta é criminosa. Portanto, por fim, a defesa requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença de absolução sumária, seja pela atipicidade da conduta, seja pela inconstitucionalidade da interpretação que foi dada, subsidiariamente a modulação dos efeitos para que gere efeitos somente prospectivos. Pelo Ministério Público de Santa Catarina, falou o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele chamou a atenção para a diferença entre inadimplemento e apropriação indébita. Nós não estamos diante da criminalização do mero inadimplemento, mas sim da conduta do agente que se apropria de valor que está embutido no preço da operação e não repassa a quem de direito, no caso, ao Estado. Tanto assim que a norma que regulamenta o imposto de renda de pessoa jurídica, que é o Decreto-Lei 1598, de 77, ele preconiza que na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador de serviços na condição de mero depositário. Em seu voto, o relator, ministro Roberto Barroso, também ressaltou a importância de haver o dolo, ou seja, a clara intenção de não recolher o ICMS, para que seja configurado crime, e negou o provimento ao recurso. Ele se financia com o dinheiro dos outros, o que recebe do consumidor, que no fundo é o contribuinte de fato, e atua de maneira predatória no mercado. É este contribuinte que a gente quer acolher, o devedor quanto mais, e não o inadimplente eventual que esteja passando por uma dificuldade. Portanto, o dolo de apropriação, o dolo da apropriação deve ser apurado na instrução criminal a partir de circunstâncias objetivas e factuais, das quais, presidente, exemplificativamente eu cito algumas: inadimplência reiterada, venda de produtos abaixo do preço de custo, criação de obstáculos à fiscalização, utilização de laranjas, ausência de tentativa de regularização da sua situação fiscal, encerramento irregular de atividade com abertura de outras empresas. Aí caberá ao juiz, do caso concreto, constatar se houve dolo, se é um devedor quanto mais, ou se é um comerciante que está vivendo as dificuldades que, eventualmente, qualquer comerciante possa viver num país como o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. E parece que não há dúvida da tipicidade da conduta. Aqui também afasto outra tese defensiva que teria por objetivo restringir esse tipo penal só à hipótese de substituição tributária, não atingindo o que a própria tese diz, o famigerado ICMS próprio. Não. O artigo 2º, inciso 2, atinge tudo, porque o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da obrigação tributária. Aqui vale para a substituição tributária, vale para o ICM próprio. O legislador, repito, estabeleceu que o sujeito passivo do crime é o sujeito passivo da obrigação tributária. Não estabeleceu que seria somente o substituto tributário. Não, é aquele que é o sujeito passivo da obrigação tributária. E é a cargo do empresário a retenção desse valor e o repasse ao fisco. O ministro Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto, pois não estaria presente na sessão seguinte, e abriu divergência. Com a devida vênia ao respeitoso Conselho,
Mantenho-me coerente meu voto vencido proferido no RG 574/706 e compreendo que os elementos normativos descontado e cobrado não se aplicam no caso em tela, para fins de imputação do delito de apropriação indébita tributária. Verifico que os recorrentes foram denunciados por uma conduta atípica, não recolhimento de ICMS, devidamente declarado por comerciante ou empresário, embutido no preço por mera repercussão econômica ao consumidor, ou seja, sem a devida descrição de uma situação fática que esteja no espectro de alcance do preceito normativo previsto no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. Por tudo isso, presidente, voto pelo provimento do recurso no presente recurso em habeas corpus. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso e retomado no dia seguinte. É o que você vai ver no próximo bloco. O Grandes Julgamentos volta daqui a pouco. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. No programa de hoje, você vê como foi o julgamento do recurso extraordinário em habeas corpus 163.334. Em debate, a possibilidade de criminalização do não recolhimento do ICMS. O julgamento foi retomado com o ministro Luiz Fux, que pediu para antecipar o voto. Ele acompanhou o relator e ressaltou também a necessidade do dolo para caracterizar crime tributário. Da mesma maneira que não se quer incentivar a sonegação, também não se pode deixar de ponderar as razões pelas quais, digamos assim, o suposto sonegador cometeu essa infração. A responsabilidade não pode ser objetiva. Então, ao final, eu estou sugerindo uma interpretação conforme, para dizer o seguinte: para a caracterização do delito do artigo 2º 2 da Lei 8.137 de 90, a denúncia deve narrar circunstanciadamente a efetiva cobrança ou desconto do tributo do preço final ao consumidor ou a redução do preço para finalidade ilícita, excluída, isso que eu acho importante, do âmbito de incidência do tipo penal, a criminalização da mera inadimplência isolada do contribuinte. E aí, nessa inadimplência isolada do contribuinte, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do feito, enumerou aqui casos em que se encaixaria, digamos assim, nessas excludentes. O ministro Edson Fachin também acompanhou o relator. Para ele, cabe ao juiz de cada caso concreto determinar se houve a intenção de não recolher o tributo depois de ter cobrado o imposto do consumidor. Não se trata de responsabilidade penal objetiva decorrente do simples não recolhimento de tributo. Isto porque, como se sabe, as infrações penais, salvo casos excepcionais expressos em lei, que admitem punição em modalidade culposa, são caracterizadas pela natureza dolosa da conduta, e cito aqui, nesse intercâmbio de saberes entre o direito tributário e o direito penal, o artigo 18 do Código Penal. Ressalto, e assim concluo, e penso que é nessa linha a explicitação exemplificativa que veio no voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que as hipóteses mencionadas por Sua Excelência de configuração desse dolo genérico não são exaustivas, cabendo em cada caso concreto a perquirição individualizada desses aspectos. Essa definição, portanto, incumbirá motivadamente ao juiz natural no transcurso do devido processo legal, e é por isso que entendo que não há hipótese de trancamento da ação penal. A ministra Rosa Weber também negou o provimento ao recurso, por entender que não se trata de um mero inadimplemento tributário. A cobrança do ICMS do consumidor final e a posterior omissão de recolhimento dos valores cobrados aos cofres públicos pelo sujeito passivo da obrigação tributária implica, efetivamente, no meu modo de entender, a apropriação de valores de terceiros, acoplando à conduta do agente um especial desvalor que legitima a tipificação penal
no crime previsto no artigo 2º da Lei 8137, de 1990, não havendo falar em prisão civil por dívida. Anoto que o mero inadimplemento tributário não pode ser elevado à categoria de ilícito penal por expressa vedação constitucional e convencional, o que também todos ressaltaram, devendo ser enfrentado pela administração tributária pelas vias da fiscalização, da inscrição do débito em dívida ativa e da cobrança judicial. Eventual criminalização do simples inadimplemento revelaria, portanto, inconstitucionalidade irremediável. A ministra Carmen Lúcia deu mais um voto pelo não provimento do recurso. Tenho para mim que este não é um caso de uma constrição indevida, o que caracterizaria constrangimento ilegal ao paciente do habeas corpus ou aos recorrentes no caso deste recurso, porque aqui não se tem responsabilização nem penal objetiva, nem superação das vias normais de cobrança de uma mera obrigação não quitada pelo contribuinte. Considero, portanto, senhor presidente, que não há, neste caso, nada que possa ser considerado como indevido ou ilegal ou que configure constrangimento. Tenho que, na forma do voto do ministro relator, que estou a acompanhar, como disse, que é necessário, no caso, a comprovação da intencionalidade que foi posta no voto de Sua Excelência, também a título exemplificativo, e a absolvição, portanto, pela atipicidade inicialmente configurada no julgado da primeira instância, não se manteria exatamente por ausência das condições para que não se desse a apuração devida de todas as condições para absolvição ou condenação dos recorrentes, razão pela qual, como disse, estou a acompanhar o voto do ministro relator e, neste caso, negar provimento ao recurso, presidente. Depois de apresentarmos mais este voto, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco para a conclusão do julgamento. O Grande Julgamentos está de volta. Em pauta, o julgamento do recurso extraordinário em habeas corpus 163.334. Os ministros debateram o enquadramento penal do não recolhimento do ICMS, regularmente declarado pelo contribuinte como apropriação indébita. Até o momento, apresentamos os votos dos ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Edson Fachin, e das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, pelo não provimento do recurso. O ministro Gilmar Mendes, que tinha sido o único a votar a favor do recurso, foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que citou o voto da ministra Maria Tereza de Assis Moura, no julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Estamos no plano jurídico, não no plano da moral, da conveniência da arrecadação por parte do Estado, de uma política pública para incrementar, enfim, esta arrecadação. Mas, diz ela, não é correto juridicamente considerar que o valor do ICMS embutido no preço tenha sido dele cobrado ou descontado. Essa também foi a conclusão a que chegou o ministro Gilmar Mendes, senhor presidente. No seguinte sentido, entre aspas, os termos descontado e cobrado, elementos normativos do tipo sem os quais não há que se falar em crime, não devem ser aplicados a casos em que, por mera repercussão econômica, o comerciante repassa o seu ônus tributário no preço final da mercadoria do consumidor. Então, senhor presidente, pelo meu voto, pedindo vênias ao eminente relator, Vênia, e aos demais que o acompanharam, então eu adoto o ponto de vista da divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes e acompanhando-o em todos os seus fundamentos para dar provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus como voto. A divergência também foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Principalmente se estamos aqui a lidar com esse bem maior do cidadão, que é o direito de ir e vir. Peço vênia, a maioria já formada, absoluta de 6 votos, aos colegas que me antecederam, entendendo de forma diversa, para prover o recurso.
e subscrever o que lançado pela ministra Maria Tereza no precedente que foi citado na sentença do juízo e subscreveu o que sustentado por Sua Excelência ao votar vencida no julgamento desse habeas corpus. É o meu voto. Com a ausência do ministro Celso de Mello, só faltava o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista ao processo. O julgamento foi então interrompido e retomado na sessão do dia 18 de dezembro, com o voto do presidente. Ele negou o provimento ao recurso, mas ressaltou a importância de se determinar a existência ou não de dolo. Já consignei em diversas oportunidades no plenário e nas turmas que muitas vezes, sim, o Estado usa da criminalização na área tributária como uma longa mano de arrecadação. A tipificação penal é para auxiliar o Estado nessa arrecadação. Daí a sua importância para a proteção da ordem tributária, como nos fez lembrar o relator em seu bem fundamentado voto. Entendo, portanto, que as circunstâncias que ensejam o não recolhimento do tributo podem, sim, caracterizar a apropriação indébita tributária tipificada no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137/90, seja por parte do responsável, seja por parte do contribuinte. Para tanto, tal como apontou o relator, para se distinguir o ilícito penal da mera inadimplência, há que se demonstrar o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, vale dizer, não é qualquer inadimplemento. Demonstrar que o responsável ou contribuinte tem consciência e tem a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco, ou seja, ter a vontade consciente e deliberada de apropriação dos valores do fisco. Essa constatação deverá ser aferida a partir de circunstâncias factuais objetivas em cada caso concreto, como, por exemplo, a contumácia delitiva, ou seja, devedores que fazem do inadimplemento seu modus operandi. Essa perspectiva serve para distinguir esses devedores contumazes daqueles que, em virtude de circunstâncias excepcionais, deixam de pagar o tributo em um ou outro mês, sem praticar preços predatórios, ou se valer da inadimplência como meio de distorcer e influenciar de maneira deletéria na concorrência do mercado, demonstrando a intenção de quitar os débitos e retomar a regularidade perante o fisco. Nessa hipótese, como apontado pelo relator, não haveria dolo de apropriação essencial à tipificação do ilícito penal. Em face dessas considerações, pedindo as mais respeitosas vênias aos votos que divergiram do voto do relator e dos que o acompanharam, também eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, acompanhando o relator. Após o voto, o presidente Dias Toffoli anunciou o resultado do julgamento. Por maioria, foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, vencidos o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que a ele davam provimento. Feita a proclamação, passo agora a palavra ao relator para eventual fixação de tese. Pois não, presidente, nós estamos aqui tentando enfrentar o comportamento empresarial ilegítimo que gera a concorrência desleal. E em muitos mercados ela é muito evidente. E é preciso, o presidente também pontuou, estava no meu voto, que haja dolo, a intenção de se apropriar daquilo que não é seu. Portanto, ninguém está pretendendo punir o comerciante que esteja numa situação financeira adversa e não tenha conseguido pagar 1 mês, 2 meses de tributos. Portanto, presidente, a tese que eu estou propondo aos colegas, bem próxima da semana passada, mas acrescentando algumas preocupações que foram manifestadas, inclusive pelo presidente, é a seguinte: o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei número 8.137, de 1990. Portanto, o acréscimo é a referência expressa de forma contumaz e com dolo de apropriação. Acho que isso acode às preocupações de todos os colegas e dos empresários honestos que se preocupam com isso. O Grande Julgamentos fica por aqui.
Assista ao nosso programa também pela internet, no site TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.